Jesse Eisenberg decidiu mergulhar na história da sua própria família e transformar isso em um filme. Mas será que valeu a pena mesmo? Preciso te dizer que, independente de qualquer coisa, A Verdadeira Dor tem algo a dizer. E mesmo que não seja um dos grandes destaques do ano, há um trunfo muito forte aqui nesse filme. Estão prontos para o filme de hoje? Então vamos conversar sobre A Verdadeira Dor. Olá, muito prazer, se você não me conhece, eu caio de paraquedas aqui. Meu nome é Ricardo, sou jornalista e um daqueles caras que gosta de mergulhar a fundo nas entrelinhas dos filmes que assiste. Para mim, um grande acerto em A Verdadeira Dor está na forma que ele trabalha os sentimentos que vão surgindo através daquela viagem que é extremamente pessoal. No entanto, o que sustenta esse filme aqui é o próprio debate interno ou embate interno que o diretor e roteirista trouxe para o longa, o diretor e roteirista chamado Jesse Eisenberg. Esse conflito entre dois personagens realça ainda mais um dos grandes trunfos desse filme aqui, que eu diria que é a atuação do Kieran Culkin. A trama acompanha dois personagens, David, que é um pai pragmático e bem reservado, e Benji, que é o primo desse David, que é um pouco mais excêntrico e talvez não, diria bem boêmio. Apesar das diferenças entre eles, como são primos, eles decidem fazer uma viagem juntos em busca da origem da família. Isso na intenção de homenagear a falecida avó e visitar o local onde ela cresceu quando ela era pequena. Isso tudo participando de uma excursão na Polônia, onde passariam pelos campos de concentração. Durante esse passeio de praticamente uma semana, outros conflitos entre esses primos ressurgem. Conflitos lá de trás que eles colocam de volta durante essa uma semana que eles passam juntos. E, bom, a viagem acaba se tornando uma experiência única, não só para eles, mas para a gente que está acompanhando. E eu diria que isso acontece porque à medida que eles exploram aqueles locais em que outras famílias polonesas viveram e que retomam para a própria raiz da família, ambos começam a encarar suas decisões de vida e principalmente as perspectivas que eles têm para essas vidas, o que torna essa jornada, que já estava uma experiência bem interessante, se tornar uma experiência completamente emocional para os dois personagens. Eisenberg acerta em cheio em como ele vai retratar essa viagem aqui. Eu particularmente sou bem impactado pelas viagens que eu faço. Eu gosto de observar as paisagens, observar a cidade em si, ouvir a música que eles estão ouvindo, perceber nas pessoas o que elas têm para me contar sobre aquela cidade que eu tô só visitando, mas que elas mesmo moram lá. Talvez por isso que eu não goste tanto de São Paulo quando eu viajo para lá, porque parece que as pessoas estão muito estressadas, sabe? Estão muito cansadas do seu próprio dia a dia naquela cidade. E isso não importa para onde você olha, eu sei que aquela rotina daquela cidade é diferente e isso me afeta um pouco e eu não gosto tanto de São Paulo. Pode ser que seja por conta disso. E eu só falo tudo isso porque eu consigo entender muito bem o que o Benji tá falando ali. Só que assim, eu sei que eu sou impactado por isso, mas o meu ponto de vista, o jeito que eu viajo, ou o jeito que eu penso essa viagem, tá muito mais alinhado ao que o David tem para entregar. Eu me identifico muito mais com esse personagem do Jesse Eisenberg do que com o do Benji, por mais que eu procure sentir o ambiente muito mais do que aparenta, né? Isso foi bom pra mim porque me fez enxergar esse filme, eu acho que pro outro lado, sabe? Da visão em si do personagem do David, que provavelmente vai ser tão esquecida porque o Kieran Culkin rouba a cena todas as vezes que aparece com o seu personagem Benji. Acho que até o próprio filme entende isso quando fala que o Benji é a luz, que acho que o próprio filme entende que o personagem do David vai perder espaço quando a gente vê o Benji ganhando em si o olhar de todo mundo ali na excursão ou de onde quer que ele passe. A questão é que os personagens centrais parecem estar de lados opostos, mas não tanto. Os personagens centrais parecem estar de lados opostos de uma só pessoa, que é o próprio Jesse Eisenberg. Eu acho que o David em si reflete muito de como o diretor ou a pessoa Jesse Eisenberg se encara caso não tivessem entrado pro meio da atuação, pro meio das artes em si. Enquanto isso, o Benji aparece como algo que ele queria ser, algo que existe dentro dele, mas por conta de várias outras convenções sociais, ele não consegue colocar pra fora, ele não consegue se tornar aquilo. Esse contraste entre os dois personagens fortalece muito bem o filme. Benji desafia as convenções sociais que o David provavelmente gostaria de fazer, e eu diria que é por isso que a presença dele é tão forte ali. Isso tudo acaba realçando ou dando mais tempo ainda, ou peso para o personagem do Kieran Culkin
brilhar. E é o que eu sempre falo, com grandes atores, com personagens bons e tempo de tela, bom, a gente tem a junção perfeita pra algo muito bom aqui. Só que, pra mim, há um problema nesse personagem em si. O problema é que ao servir esse personagem como um contraponto ao personagem do David, que pra mim é onde o filme leva pra outro lado essa discussão do que é a verdadeira dor, Benji também se torna um obstáculo para o nosso personagem principal, que seria o David. Sua personalidade excêntrica e elétrica faz com que as pessoas mudem ao redor dele, entende? Algumas cenas demonstram claramente isso. Demonstra exatamente como ele muda as situações, como ele gera os debates a partir daqueles momentos em que eles estão juntos e ele põe um ponto a ser debatido. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, ao final do filme ele volta para o mesmo lugar onde ele estava. Os desdobramentos finais destacam ainda mais esse contraste. Enquanto um retorna para casa com uma lembrança simbólica, o outro volta para o aeroporto sentindo a vontade de não terminar aquela viagem. Um aceita o ciclo que é o fim das coisas, que é o fim daquela viagem. O outro não consegue largar o aeroporto. Essa construção é sensacional e dá espaço para um roteiro extremamente sólido construído pelo Jesse Eisenberg. A forma como a história e o desenvolvimento desses personagens são estruturados é algo muito, mas muito bom mesmo. O embate interno do Eisenberg nesses personagens, nesse filme aqui, impacta muito em quem está disposto a sentir muito mais do que registrar, muito mais do que quem está disposto a provocar uma mudança, porque não é sobre mudar o que você está sentindo, é sobre sentir a sua verdadeira dor. A Verdadeira Dor é um bom filme. Com uma história bem conduzida pelo Jesse Eisenberg, a trama explora convenções sociais de uma forma muito interessante, transformando um coadjuvante em quase protagonista da história e dando espaço para que o ator que interprete esse coadjuvante quase protagonista brilhe, e aqui ele aproveita muito tempo para brilhar. Uma ótima atuação do Kieran Culkin. Para além das transformações dos personagens, o filme nos convida a refletir sobre turismo, principalmente o turismo histórico, sair das estatísticas e fatos históricos e nos permitir ouvir as pessoas e o próprio local é o que permite que jamais esqueçamos dessas viagens. O longa consegue tocar nesses temas de uma forma muito interessante, de uma maneira muito sensível, mostrando em seus personagens como isso pode acontecer nas nossas vidas, como isso pode mudar as nossas vidas. Isso se a gente se permitir sentir a nossa verdadeira dor. Esse foi o meu comentário sobre A Verdadeira Dor, o filme que acabou de estrear, tá no Oscar com a atuação do Kieran Culkin. Ele é o favorito a ganhar o Oscar e pra mim uma das melhores atuações masculinas desse ano. Eu falo masculinas no geral, porque ele fica ali entre coadjuvante e protagonista, e eu acabo achando que ele é um ótimo coadjuvante nesse filme. Aqui embaixo você já sabe, tá as minhas redes sociais, o link pro Pitacos Leleco pra você ler essa ou outras críticas, e também tem link pra uma outra crítica aqui do canal que te leva direto pro vídeo. Meu Letterboxd também tá na descrição e eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!